Trabalho de Tecnologia do Petróleo e Biocombustíveis. Alunos: Fernando Luiz Sana, Ricardo Gomes Santos. Professor André Luiz de Castro Peixoto. Tema: Etanol de primeira geração. O que são os biocombustíveis? São combustíveis cuja matéria-prima de produção advém de fontes renováveis, geralmente vegetais. Dessa forma, para produzi-los, não é necessário um processo de fossilização, como ocorre no petróleo. No Brasil, pesquisas acerca dos biocombustíveis estão em constante crescimento e um dos tipos já consolidados é o etanol. Produzido principalmente através de fermentação da cana-de-açúcar, é um possível substituto para os combustíveis fósseis. Isso pois, além de poluir menos, também tem seu custo de produção 70% menor do que da gasolina. O etanol é um composto orgânico líquido, sem cor, tóxico e inflamável, com cheiro forte e de consistência próxima da água. É conhecido como álcool etílico ou apenas álcool, apesar deste termo corresponder oficialmente a toda a família desta substância. Recentemente, o termo bioetanol também tem sido usado como sinônimo de etanol quando se quer enfatizar a origem renovável. Este líquido é muito conhecido, pois faz parte do dia a dia das pessoas, como combustível, por meio de transporte, e desde a pré-história como ingrediente mais famoso de bebidas alcoólicas como a cerveja, vinho, cachaça. Contudo, ele também é matéria-prima industrial, sendo largamente utilizado para fazer perfumes, materiais de limpeza, tintas, solventes e muitos outros produtos. Estes usos estão relacionados a duas principais propriedades do etanol: inflamabilidade, a capacidade de queima, e a solubilidade em água, capaz de se misturar com a água. Qual é a origem do etanol? Embora ele seja orgânico, o etanol não é encontrado puro na natureza e precisa ser fabricado. Há processos complexos para a obtenção da substância. Porém, a mais difundida é a fermentação de açúcares de plantas ricas em açúcar ou amido, como cana-de-açúcar, milho, beterraba, sorgo. No Brasil, a matéria-prima utilizada é a cana, cultura tradicional no país e a mais eficiente na produção do etanol. Nas usinas, a planta é esmagada para obter o caldo, no qual são jogados leveduras, no caso fungos, que realizam a fermentação. Existem também a possibilidade de extrair os açúcares para a produção do etanol da biomassa da cana, ou seja, da palha e do bagaço. O etanol tem sido considerado uma alternativa para diminuir problemas ambientais e energéticos no mundo todo, em razão da escassez e alta dos preços dos combustíveis fósseis e da poluição por eles causada. Comparado aos combustíveis fósseis, o etanol apresenta as vantagens de ser fonte renovável de energia e de contribuir para a redução das emissões de dióxido de carbono. O Brasil encontra-se em uma posição favorável no que se refere à produção de etanol, por apresentar vantagens na tecnologia de produção, possibilidade de liderança na agricultura de energia e mercado de biocombustíveis sem ampliar a área desmatada ou reduzir a área destinada à produção de alimentos, diversidade de matérias-primas em diferentes biomas. Além disso, a matriz energética brasileira é um exemplo de sustentabilidade. Porém, seu uso sem devido planejamento pode gerar uma série de transtornos socioeconômicos, aumento dos latifúndios, monocultores de cana-de-açúcar, elevação dos valores de alguns gêneros alimentícios, esgotamento do solo e erosão. O que é o etanol de primeira geração? O etanol é um combustível alternativo ao de origem fóssil, sendo considerado, portanto, como uma fonte renovável de energia. No Brasil, a matéria-prima utilizada é a cana, cultura tradicional no país e mais eficiente na produção do etanol. O processo tecnológico
de produção do etanol a partir do caldo resultante da moagem da cana-de-açúcar. A experiência adquirida pelo Brasil no cultivo da cana-de-açúcar e processamento industrial elevou fortemente os índices de produção pela ampliação da produtividade e otimização do uso da terra. O Brasil se destaca no cenário global como sendo o país com tecnologia mais avançada na fabricação de etanol. A produção mundial desse combustível é de ordem de 40 bilhões de litros. O Brasil é responsável pela fabricação de 15 bilhões de litros. No país, a cada tonelada de cana-de-açúcar são produzidos 66 litros de álcool e 700 a 800 litros de vinhaça ou restilo. O principal método de obtenção é a fermentação. Basicamente, consiste em adicionar ao caldo de cana-de-açúcar micro-organismos que quebram as moléculas de açúcar, transformando elas em 2 moléculas de etanol mais 2 moléculas de gás carbônico. É interessante lembrar que o etanol surge como resultado de reação de fermentação alcoólica, levada a cabo normalmente pelas leveduras presentes no fermento. Etapas da produção do etanol. Lavagem. A cana-de-açúcar é trazida até a usina diretamente das plantações e é primeiramente necessário realizar a lavagem, sendo retiradas as impurezas mais grosseiras, tais como areia, terra, poeira. Logo em seguida é feita a moagem. A cana é moída por trituradores, gerando um líquido comumente chamado de melado. Aproximadamente 70% da massa original estão nesse caldo, enquanto os outros 30% que não puderam ser aproveitados passam a compor o bagaço, o qual pode ser utilizado na geração de energia da usina. Em seguida, é feito o peneiramento do caldo obtido, o qual ainda contém impurezas provenientes das etapas anteriores. Para tanto, costuma-se primeiramente realizar uma separação mecânica das partículas sólidas remanescentes com a utilização de peneiras e hidrociclones. Em seguida, é feita a caleação. O caldo passa para o tanque de calagem, em que ele é misturado com leite de cal, uma solução básica de hidróxido de cálcio, provocando a floculação e a decantação das impurezas. Em seguida, é feito o aquecimento. O caldo é aquecido entre 103 e 105 graus Celsius, buscando eliminar micro-organismos contaminantes sensíveis ao calor. Após, é feita a decantação. Nessa operação, o líquido é transferido para um tanque a fim de repousar. As partículas mais densas tendem a se acumular no fundo pela ação da gravidade, e o melado puro pode ser retirado, recebendo o nome de caldo clarificado. Após a decantação, o caldo clarificado ainda costuma passar por um resfriamento, a fim de adequar a sua temperatura àquela ideal para a alimentação nas dornas de fermentação. Em seguida, é feito o preparo do mosto e do fermento. De posse do caldo clarificado, é necessário transformá-lo em mosto, que consiste em basicamente corrigir a concentração dos açúcares via diluição, além de adequar o pH para a faixa entre 4,5 e 5. A adição de antissépticos também pode ser realizada. Isso é feito junto com o preparo do fermento. Fermentação. Uma vez preparados, é realizada a adição do mosto e do fermento, as dornas, etapa do processo em que finalmente o álcool será produzido, juntamente com o dióxido de carbono. Após essa etapa, se faz necessário separar o etanol do vinho bruto, uma vez que o álcool é o objetivo primário dessa produção. Para tanto, costuma-se utilizar ao menos 2 operações de destilação. Ao final, é feita a retificação, a fim de separar álcoois superiores e levar sua concentração até o grau alcoólico do etanol hidratado,
97%. E finalmente o produto pode ser comercializado. Como o Fernando tem explicado aí anteriormente a respeito do processo de fermentação, podemos ver que ele passa-se por diversos processos, né, da cana-de-açúcar até se produzir o etanol, que dele a gente consegue obter tanto o anidro e o hidratado. O hidratado ele seria aquele comum, vendido em postos. Já o anidro ele é aquele misturado à gasolina. A diferença entre os dois se diz respeito à quantidade de água que há presente neles. O hidratado ele possui em sua composição cerca de 95,1 a 96% de etanol, o restante sendo água. Já o anidro, ele chamado de etanol puro ou absoluto, ele possui cerca de 99,6% na sua graduação alcoólica. Aí dessa forma o anidro ele é praticamente o etanol puro. Falando a respeito da produção mundial do etanol, hoje nós temos 2 países como líderes no mercado. Em primeiro lugar seria os Estados Unidos e em segundo o nosso Brasil. Os Estados Unidos ele tem sido líder e tem usado também, é interessante que ele tem usado como matéria-prima cereais, no caso seria o milho. Tanto que há pesquisas, né, que os Estados Unidos ele tem procurado comprar cereais do Brasil para que se possa ter a produção de etanol através do milho e com um custo mais baixo. Já o Brasil tem usado mesmo a cana-de-açúcar e tinha-se projeções para este ano para se produzir 30,4 bilhões de litros de etanol. Pode ser que mudem, né, o número, a quantidade devido à pandemia, né? Nós sabemos que possa se mudar o quadro, né, devido a tudo que vem acontecido. E teria cerca também deles poderem chegar à produção até 2028, cerca de 37,2 bilhões, tendo o etanol como uso combustível em larga escala. Hoje em dia, a matéria-prima para fermentação tem uma proporção considerável de mel. Comparado com os mostos fermentados lá na década de 80, que atualmente predominam as destilarias anexas. Grande parte do etanol é produzido por um processo de fermentação em batelada, alimentada com reciclo de fermento, que chega em torno de 80% total. Já os 20% desse etanol produzido, ele é fermentado de forma contínua, multiestágio, com um reciclo de fermento esse processo ele é baseado na fermentação contínua proposta por Guilherme. Com o aumento da moagem para a fabricação de açúcar e a consequente geração de maior proporção de méis, esse processo contínuo ele vem perdendo participação devido à grande dificuldade, né, de se operar estavelmente com porcentagens elevadas de mel final. E sendo assim, tem-se alguns parâmetros característicos da fermentação atualmente. O rendimento de conversão de açúcar acima de 90%, atingindo a 91% em algumas usinas. Os títulos de etanol no vinho atingem de 8 a 9 graus. O tempos de fermentação varia, né, de 6 a 11 horas. A concentração do fermento no vinho também, final típica, né, de 13%. E o volume final de vinhoto após a destilação de 12 a 15 litros de etanol. Na recuperação de etanol do vinho final, a obtenção de álcool etílico hidratado carburante. Praticamente todas as destilarias eles procuram obedecer ao mesmo padrão, que vai empregando um conjunto de colunas de destilarias com esgotadoras, epuradoras,
também concentradoras de cabeças, e são sendo retificadas da flagma realizada com conjuntos esgotadores. E retificam também com o esgotamento final da flagma e na destilaria. Os conjuntos eles são operados à pressão ambiente, empregando vapor de escapes nas turbinas. Não existe em operação nenhum arranjo para aumentar a eficiência energética da produção até o momento, né? Acima dos valores correntes, que seria de 3 a 3,5 quilogramas, né? No caso, vapor por litro do etanol. Já a produção do álcool etílico, né, anidro, carburante, é feita em maior parte empregando a destilação azeotrópica, usando o ciclo hexano como ternário de desidratação e sem maiores recursos de otimização energética para a produção dos atuais. 1,5 kg a 2 kg de vapor por litro de etanol. Recentemente foi introduzido a destilação extrativa com monoetileno glicol como agente tractante. O processo de absorção com peneiras moleculares. Ambos são consumos energéticos significativamente menores. Aqui a gente vê um pouco da aplicação e o uso do etanol. O etanol ele pode ser utilizado de diversas maneiras, né? Na forma pura, que seria o álcool anidro. Ele costuma ser muito utilizado em indústrias, né? Como matéria-prima para tintas, solventes, aerosóis, etc. E além disso ele também é usado como combustível, né, misturado a gasolina em proporção obrigatória no Brasil, que é de 20%. Ou no diesel também, de forma opcional, né, que chega a aproximadamente a 8%. Já o etanol hidratado, que ele tem cerca de 5% de água, ele já é utilizado na produção de bebidas, alimentos, cosméticos, aromatizantes, produtos de limpeza, remédios, vacinas e combustíveis de veículos também. Esse tipo de álcool ele é um etanol comum, né, vendido nos postos. O Brasil hoje é o único país que utiliza 100% de álcool hidratado nos tanques. Colocamos aí alguns tópicozinhos, né? No caso, motores veiculares, que seria motores de combustão interna, né? O etanol ele é utilizado principalmente em motores de ignição por centelha. Esses motores eles utilizam a vela de ignição para lançar uma faísca elétrica que queima o combustível. Sendo assim, ele acaba gerando energia para o veículo poder se movimentar. Normalmente, esses tipos de motores são movidos a etanol ou gasolina, estando presente nos veículos leves, como automóveis, motocicletas. Outro tipo de motor veicular é o de combustão, né, por compressão, que seria ciclo diesel. Aí nós vemos também os veículos leves, né, que o etanol ele veio ressurgir lá no meados de 2000 com o lançamento dos biocombustíveis no mercado brasileiro, que iniciou com o modelo da Volks, né, que seria aquele modelo Gol 1.6, que seria o Total Flex. Em 2003, mais ou menos, o veículo Total Flex possui motor que aceitam qualquer proporção de etanol ou gasolina, né, não podendo dar nenhum prejuízo para o veículo na durabilidade. Atualmente, estima-se 85% dos automóveis em circulação no país são Total Flex. Tem também as motos, né? Que seria, no caso, lá em 2009, que foi lançado a Honda CG, a 150 Titan Mix, que foi 4 modelos lançados, né? Sendo o motor Flex também. Então, esses aí são tipos de modelos veículos leves, que
é a base de etanol, né? Tanto gasolina como etanol, o combustível que pode ser utilizado. Tem também os veículos pesados, né? Que quando a gente fala de veículos pesados, geralmente a gente vai lembrar sempre do diesel, né? Como forma de abastecimento. Porém, hoje é utilizado bastante o etanol pela questão do custo também, né? Que tem sido mais em conta. E um exemplo disso é na Suécia, né? Desde 1990 é utilizado em frotas de ônibus com motores ciclo a diesel contendo 95% de etanol hidratado e 5% de aditivos. Atualmente cerca de 600 ônibus circulam no país, lá com E95, né? Que seria com grande parte de seus veículos sendo importação brasileira. O etanol ele é utilizado também na aviação, né? Em 2005 foi lançada no Brasil a primeira aeronave movida a etanol, hidratado com autorização para ser produzida em série. A Ipanema EMB 2002A da Embraer é monomotor de pequeno porte. O avião ele é utilizado na agricultura para pulverização de lavouras. Apesar de ele ser mais caro, de realizar menos tempo de voo, se comparado com a gasolina, a aviação, o litro do etanol ele é quase 3 vezes mais barato do que o combustível aéreo. Já nos aviões comerciais, um tipo de biocombustível derivado da cana-de-açúcar já foi utilizado em um voo de teste, né, da companhia da Azul, com o jato E195, produzido pela Embraer, que lá em junho de 2012 ele decolou de Campinas até o Rio de Janeiro para a conferência Rio+20. Apesar desses testes aí, né, que foram feitos, o etanol ele ainda não é um biocombustível mais recomendado na parte de aviação. O etanol hidratado ele é aquele vendido em postos de combustíveis, né, que seria o etanol comum. Ele é o mesmo tipo utilizado na produção, como foi falado nos slides anteriores, de produções de bebidas, alimentos, cosméticos, aromatizantes, remédios, etc. No Brasil ele é feito principalmente através da fermentação da cana-de-açúcar, que é o processo em que as moléculas de açúcar da cana são transformadas com ação de fermento, de leveduras, em álcool e gás carbônico, mas pode ser obtido através de outros vegetais, como o milho, beterraba, ou em processos químicos controlados em laboratórios também. Porém, para ser vendido, esse álcool ele precisa cumprir uma série de pré-requisitos, né, que seria da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Entre as especificações dele, ele precisaria ser líquido, transparente, isento de impurezas, com a graduação alcoólica entre 95,1% a 96%. O pH dele precisa ser neutro e com uma tolerância extremamente pequena de minerais, metais como ferro, sódio e cobre. Já o etanol anidro, que é o etanol na gasolina, ele misturado é o etanol anidro. É o etanol com graduação alcoólica próxima a 100%. O processo de fabricação dele é o mesmo do álcool hidratado. A diferença é que após a fermentação ocorre a desidratação dele, que é a retirada da água, né, através do método de destilação. Além do uso combustível, o etanol anidro também tem grande utilidade na indústria, né, estando presente lá em solventes, tintas, aerosóis, etc. Ele também tem as suas normas, né, a ser vendido pela ANP. A grande diferença entre os dois é que é na coloração.
Para poder ser diferenciado facilmente, é obrigatório a adição de um corante laranja no álcool anidro. Em relação à sua graduação alcoólica, o álcool anidro precisa ter no mínimo 99,6% do álcool puro. A presença do álcool anidro na gasolina aumenta o número da octanagem do combustível, que seria a resistência a denotações não controladas, aumentando o tempo de vida útil do motor. Outras vantagens é a diminuição também da emissão dos gases de efeito estufa, pois o etanol ele é um combustível renovável, né? Falando das propriedades físico-químicas, temos a fórmula química dele, que seria C2H6O, ou de forma mais detalhada, que seria CH3, CH2 e OH, né, que seria 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. O etanol ele faz parte da família dos alcoóis, né, que são compostos de carbonos saturados, que liga-se com a hidroxila. Ele é a junção do prefixo etano, que é comum a todos os compostos orgânicos de 2 átomos de carbono, na sua cadeia com o sufixo ol. Nesse caso não é correto, né, a gente chamar ele de etanol apenas de álcool, pois o álcool ele é qualquer elemento orgânico que possui a hidroxila, ou OH, ligado a um carbono saturado, que seria no caso metanol, butanol, propanol. Dentre todos os alcoóis, o etanol é o mais comum de ser obtido. A composição em massa de sua molécula é de 52,24% de carbono, 13,13% de hidrogênio e 34,73% de oxigênio. A massa molar dele é de 46,7, que seria a unidade de medida, né, U. Quando ele puro, temperatura próximo de 25 graus, ele possui uma densidade de 789 gramas centímetros cúbicos, a sua densidade. Porém, essa densidade ela varia, né? Sendo que o álcool combustível ele possui uma densidade de 0,82 a 0,88 gramas centímetros cúbicos. Sendo assim, ele acaba sendo mais denso, né, que a gasolina, que varia de 0,72 e 0,76 gramas centímetros cúbicos. Porém, é menos denso que a água, que nós sabemos que a média dela é de 1 grama centímetros cúbicos. Em temperatura ambiente, o etanol ele vai ser sempre encontrado em forma líquida. Porém, ele só atinge o seu ponto de ebulição a partir de uma temperatura submetida a 78,4 graus. Enquanto o seu ponto de solidificação, que seria a transformação dele em sólido, é de 114,3 graus negativos a nível do mar, sendo que os pontos sofrem pequenas alterações em diferentes altitudes. A partir de 13 graus, o etanol ele já começa a emitir vapores, né? Em contato com outras fontes de calor. Isso aí vai possibilitar que ele entre em combustão, que é a chamada ponto de fulgor. Isso não quer dizer que significa, né, necessariamente que ele vai pegar fogo. Apenas está indicando chances de isso acontecer. No caso de agentes externos reaja sobre ele. Já o ponto dele de ignição, autoignição, seria uma temperatura mínima, né, para que ocorra a combustão. Teria que ter o contato direto com uma fonte de calor, que seria de 363 graus. O poder calórico do etanol, ele seria a quantidade de energia, né, de um combustível que é capaz de gerar em sua queima dentro de um motor.
o poder calórico dele, do etanol hidratado, seria de 5,380 quilocalorias por litro. O pH dele ele varia, né? Quando ele é misturado em água, ele vai estar variando entre 6 a 8, né? Que seria praticamente a solução neutra. Para encerrar, a gente vê algumas vantagens e desvantagens, né, associadas ao etanol de primeira geração, a qual foi o nosso tema. E a gente pode ver aqui que nas vantagens, o processo produtivo dele é conhecido e bem estruturado, a matéria-prima dele advém de fontes renováveis, a poluição dele é bem reduzida e trata-se de composto solúvel em água. Já a desvantagem dele é necessário uma grande área, o cultivo da cana-de-açúcar, que hoje tem necessitado mesmo em nosso país, o gasto de energético elevado na produção, energeticamente menos eficiente e não é eficiente a baixas temperaturas. Assim nós agradecemos e muito obrigado.